Graça e paz. Meu nome é Márcia Valéria. Estamos estreando hoje, o programa. E eu quero falar com vocês, me apresentar, porque eu não sou pregadora, eu não sou pastora, eu sou uma estudiosa da Palavra do Senhor. E como professora, nós gostamos assim sempre de estar passando aquilo que nós aprendemos, os professores. E eu resolvi aceitar esse desafio de estar aqui tentando passar um pouco do conhecimento que eu adquiri sobre a Palavra do Senhor. E hoje, para estrear, eu venho falar de uma pessoa, um personagem bíblico, pouco falado, pouco divulgado, mas que deixa assim uma mensagem para nós, para os nossos tempos de hoje, muito importante. Eu quero falar hoje sobre o improvável Jotão. Você já escutou falar sobre Jotão? Não, né? Pois é. Muitas pessoas não conhecem o Jotão. E o Jotão nos deixa uma lição muito bacana para os dias de hoje, sabe? Nos desperta para o dia de hoje. Então nós vamos ler lá em Juízes 9, que fala sobre a parábola de Jotão. Eu não vou ler tudo, eu vou fazer uma analogia depois, mas do versículo 16 até o 21, eu vou ler para vocês entenderem o que eu quero explicar, o que eu vou explicar. Então lá em Juízes 9:16 diz assim: Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal, e para com sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai, e matastes os filhos, 70 homens. Olha só, 70 homens. Sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegra convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque, que a consuma as cidades de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Aqui o Jotão, ele foi falar que o que aconteceu. Abimeleque, ele era o filho bastardo de Gedeão. O Gedeão foi um homem de Deus. Se nós formos ver lá em Hebreus, nós vamos ver que ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Só que ele, além de ter várias mulheres, que ele era casado com várias mulheres, ele teve uma concubina e com ela ele teve um filho. E esse filho se chamava Abimeleque. E fora o Abimeleque, ele tinha os filhos dos casamentos dele, que eram 70 filhos. Mas ele teve um filho fora do casamento. Ponto. E o que aconteceu? Quando Gideão morreu, um desses 70 iriam reinar, iriam seguir a hierarquia ali do reinado, que naquela época era monarquia. Então, um filho seria o rei. Só que o que aconteceu? O Abimeleque, ele fez um clã com a família da mãe dele, que era concubina,
que ele era de um casamento, ele era filho de uma mulher fora do casamento, dos casamentos. Então ele formou um clã com os tios, os irmãos da mãe dele, para que ele fosse rei. Ele deu esse título para ele, que ele queria ser o rei. E os tios dele pensaram e falaram assim, não, vamos lá, né? Vamos colocá-lo lá, vamos fazer com que ele reine, porque ele é sangue do nosso sangue, né? E assim fizeram. Mas só que para fazer isso, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que eliminar os irmãos. Então ele contratou, né, uns homens, deu umas moedas para os homens, para que eles fossem com ele matar os irmãos dele. E assim foi feito. Só que ele não sabia que o mais novo, o Jotão, se escondeu. E o que ele fez? Para ele, eles mataram 70, colocaram numa pedra e mataram 70. Só que o Jotão estava escondido, eles não viram. Mas aí ele conseguiu, né, o que ele queria, a posição, o poder que ele queria, mas ele não esperava que o Jotão fosse um dia aparecer, né? Mas o Jotão apareceu e falou. O Jotão subiu numa montanha onde Deus abençoava Israel. Ele subiu naquela montanha lá, então ele virou e falou assim, olha, tá aqui ó, no 20, foi aonde ele falou a parábola dele. Então eu vou ler aqui do 7 até o 15, eu não vou ler, eu vou fazer uma analogia. Ele chegou para as árvores e falou assim com a oliveira, olha, você vai reinar sobre as outras oliveiras. Aí a oliveira falou assim, ai, não vou não. Não vou reinar sobre as outras oliveiras, não, porque eu não vou deixar a minha gordura. Tá. Aí as outras árvores viraram para a figueira e falou assim, olha figueira, você vai reinar sobre as árvores. E a figueira fez o quê? Falou a mesma coisa. Virou e falou assim, olha, eu não vou reinar sobre as outras árvores, porque eu não vou deixar a minha doçura. Aí as árvores viraram para a videira. Ó videira, você vai reinar, nós vamos te ungir, você vai reinar sobre as outras árvores. E ela falou assim, não, eu não vou deixar o meu monstro, não vou. As árvores, tanto a oliveira, quanto a videira, quanto a figueira, elas preferiram ficar na produção delas, ficar no estado delas normal lá de produção, não quis se envolver com nada. Só que aí as árvores viraram para o espinheiro e falaram assim, ô espinheiro, você vai ser ungido para reinar sobre as árvores. E o espinheiro aceitou. Só que quando ele aceitou, ele falou aqui no versículo 15, ele falou assim, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então ele quis dizer o quê? Se você não confiar em mim, você vai sofrer suas consequências, né? E foi isso que aconteceu com Abimeleque. Ele foi eleito o rei. Só que o que aconteceu? Houve um movimento que muitas pessoas não estavam gostando dele como rei, né? E ele destruiu a cidade da mãe dele, ele destruiu outras cidades e o povo já não estava mais gostando daquilo ali. Por quê? Porque o poder deixa a pessoa assim mais soberba do que ela já é, né? Então tem pessoas que não têm limite quando atingem um certo poder. E com Abimeleque não foi diferente. Ele já era soberbo porque ele sempre se colocou acima dos irmãos dele, né? Mas ele piorou.
Então aqui na palavra de Deus nós vemos que quando Jotão falou para o povo, né, o que ia acontecer, isso aqui, nessa parábola aqui, Jotão avisou: olha, vocês vão colocar ele de rei, ele vai matar vocês, só que depois vai haver um reviravolta aí e vocês vão ter que matá-lo, vocês vão matá-lo. Só que Abimeleque não sabia como ia ser, Abimeleque não sabia como ia ser, ninguém sabia como ia acontecer. Mas aí chegou um dia que Abimeleque foi guerrear lá em Siquém. E aconteceu o que ninguém esperava, né? Naquela época, eles chamavam não só os homens, mas as mulheres também, para poder ajudar. Quando eles viam que o exército que estava vindo atacá-los era poderoso, então eles chamavam as mulheres e colocavam as mulheres para jogar pedras, né, nas pessoas, enquanto eles iam com as espadas e eles iam, os homens iam na linha de frente e as mulheres ficavam só na pedrada. E o que aconteceu? Uma mulher foi e deu uma pedrada, e essa pedrada afundou o crânio de Abimeleque. Abimeleque sentiu que ia morrer. Para que não fosse humilhação para ele morrer de uma pedrada, ainda mais ainda, uma pedrada de uma mulher, ele pediu de um de seus servos, né, que carregava o seu armamento, para que ele matasse com a espada. E assim foi feito. Só que não foi a espada que matou ele. Não foi a espada que matou ele. Quem matou ele foi a pedrada de uma mulher. Ele morreu da pedrada de uma mulher. E o que nós vamos tirar dessa história, né? Nós vamos tirar que Gideão teve 70 filhos de seus casamentos e teve um filho fora do casamento. Então ele pecou, né? Ele teve esse pecado. Ele poderia ter mulheres, ele não poderia ter fora do casamento, dos casamentos dele. E nós podemos tirar assim dois aprendizados. Primeiro, que o Abimeleque, ele tinha também a Bíblia fala que nós carregamos as nossas iniquidades, nós carregamos as iniquidades e os nossos descendentes carregarão as nossas iniquidades até a 4ª geração. O Joás, pai do Gideão, ele adorava outros deuses. Ele fazia altar para outros deuses. Abimeleque veio com isso no sangue dele. Abimeleque não era temente a Deus. Então o sangue dele já estava comprometido, o DNA dele já estava comprometido, né? E mais a soberba formou esse monstro que ele foi, né? De matar os 69 irmãos dele, né? Por ganância, pelo poder. Mas o pecado do Gideão também foi para os descendentes dele. O pecado foi para todos, né? Por quê? Porque os 69 filhos dele morreram, porque o 69 não, 70, porque o Abimeleque também morreu. Então só sobrou o Jotão, né? Os outros morreram todos. Então isso aí foi consequência do pecado de Gideão. Agora, o pecado do povo de ter colocado Abimeleque como rei sem ele ter condições e sem ser ele o sucessor, foi que depois que Abimeleque morreu, todo o povo sofreu as consequências. Deus castigou todo o povo daquela cidade. Então, o que nós tiramos isso para os nossos dias de hoje? Às vezes,
Porque da época do dia que o Jotão foi avisar até o dia da morte do Abimeleque, foram 3 anos. Foram 3 anos que Jotão ficou aguardando a justiça de Deus em cima de Abimeleque. Aí a gente pode imaginar assim o Jotão pensando assim, poxa, mas ele fez tanta covardia, tanta maldade, Deus não fez nada com ele. Mas pecado é pecado. O pecado de Abimeleque era o mesmo pecado nosso, que nós cometemos no dia a dia. Já pensou se Deus fosse instantâneo em nos julgar? Então a mesma coisa eu acredito que Deus faz com as pessoas ruins para dar um tempo para elas poderem se arrepender, o que muitas vezes não acontece, como foi o caso de Abimeleque, né? Então, o que a gente vê nisso, nessa situação toda, eu vejo que o Jotão, esse personagem que a gente quase não vê, que ficou tão escondidinho, né? Que fica tão escondidinho, ele teve um papel importantíssimo, que ele deixa essa lição para nós. Essa lição de que quando nós colocamos no poder uma pessoa que não tem condições, todo o povo sofre, todo o povo será penalizado, todo o povo vai sofrer o juízo de Deus. Então nós temos que ter consciência de quem nós colocamos no poder. Ah, mas ele entrou no poder porque Deus permitiu. Deus permitiu, mas quem escolheu foi o povo. Não é? Deus permite, mas a escolha é nossa. Então nós podemos assim fazer assim um balanço e procurar ver daqui para frente, né? Quem nós colocamos no poder. Se as consequências do pecado dessa pessoa não vai cair sobre nossas vidas, sobre as vidas dos nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Então que nós tenhamos essa consciência, que nós carregamos as iniquidades dos nossos ancestrais, mas nós vamos carregar também o pecado de quem nós colocamos no poder. Nós vamos penar, e a palavra de Deus fala, né? Que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio governa, o povo geme. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Principalmente nesses anos eleitorais, como este ano, a gente tem que ficar bem atento sobre isso. Quem nós vamos colocar no poder, né? Para nós não perecermos junto. Então é essa mensagem que eu deixo hoje, e que o nosso Deus esteja sempre conosco, nos alertando. Santo Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para levar a tua palavra até os confins da terra. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Que as pessoas que estejam ouvindo, assistindo esta mensagem, que comece a despertar a sua mente para a sua família, que a nossa família é a primeira instituição criada por Deus, e nós temos que zelar por ela. Então, Senhor, que as pessoas, antes de escolher alguém para liderar as nossas vidas, que as pessoas tenham consciência de quem irá liderar nossas vidas, porque as consequências dos pecados desta pessoa cairá sobre nós. E em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento da Tua palavra, para que nós tenhamos visão espiritual. Que o Senhor nos dê essa visão espiritual em nome de Jesus, que o Senhor nos proteja do mal, em nome de Jesus, que o Senhor nos livra de todo homem mau que queira nos governar, em nome de Jesus. Eu agradeço você e te aguardo na próxima semana com mais uma história, quem sabe de outro improvável como o Jotão, né? Que nos deixa essa lição maravilhosa, embora triste, mas que nos alerta para as atitudes que nós vamos tomar, porque as nossas atitudes vão refletir, né? Na nossa vida, na nossa família, no nosso município, no nosso estado, no nosso país.
e quem sabe no mundo inteiro. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.